Guaiúba é um município brasileiro do estado do Ceará. Faz parte da região metropolitana de Fortaleza e do Polo Serra de Guaramiranga. Território: possui área geográfica de 267 km², incluindo-se os distritos de Água Verde, Itacima, Dourado, Baú, São Jerônimo e Morenos. Encontra-se a 26,1 km da capital cearense, tendo como via principal de acesso a CE 060. Está localizado na região dos maciços residuais, comumente chamados de serras dispersas pelas depressões sertanejas, formando um complexo paisagístico de extrema singularidade. Clima: o município apresenta aspecto climático tropical quente, subúmido, com precipitação pluviométrica anual média de 904,5 mm, sendo a época chuvosa de janeiro a maio e temperaturas entre 26º e 28 graus Celsius. Altitude: a altitude varia de 650 a 900 metros, e abriga diversa cobertura vegetal constituída por florestas subcaducifólia tropical pluvial, floresta subperennifólia pluvial nebular e caatinga arbustiva densa. Solo: os solos são do tipo bruno não cálcicos e padzólicos, sob uma estrutura geológica relativamente simples, com predomínio de rochas de embasamento cristalino de idade pré-cambriana, representadas por gneiss, granitos e migmatitos. Sob este substrato, repousam coberturas aluvionares, de idade quaternária. Recursos hídricos: com relação aos recursos hídricos, Guaiúba está inserida na Bacia Metropolitana, conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos, PER, e é banhada pela Bacia Hidrográfica do Rio Pacoti. Os rios são intermitentes, apresentando escoamento superficial nulo durante alguns meses do ano. Açudes: o município conta com a existência de 20 pequenos açudes, sendo apenas 5 com volume superior a 1 milhão de metros cúbicos. Os pequenos açudes possuem capacidade de acumulação estimada em 5.522.000 de metros cúbicos. Economia: características econômicas: é no centro comercial de Guaiúba, região próxima ao Calçadão, que se pode encontrar os supermercados, o Banco do Brasil, a Agência dos Correios, a Casa Lotérica e a sede da Prefeitura. A cidade de Guaiúba, apesar de possuir uma pequena densidade demográfica e uma área de urbanização pouco desenvolvida, apresenta uma tendência de incorporação aos processos em curso na região metropolitana de Fortaleza. É o caso da área nuclear, constituída pela cidade de Fortaleza. A partir da área nuclear, iniciou-se uma dinâmica de desconcentração de atividades industriais em suas circunvizinhanças, na década de 1980, tornando-se um centro de porte regional e interregional de serviços. No início, este fenômeno concentrou-se fortemente no município de Maracanaú, sendo hoje notório seu deslocamento em direção a Pacatuba e Guaiúba. Tal tendência abre novas possibilidades de suprimentos urbanos provenientes do setor primário, situado na área de influência próxima, bem como dos serviços no setor de transformação industrial. Principais atividades: algodão herbáceo sequeiro, abate de carnes de bovinos, suínos, ovinos, caprinos e equídeos, produção de salsicharia, avicultura de corte e postura, suinocultura. Etimologia: o nome Guaiúba possui 2 significados. O primeiro, mais popular, foi traduzido do tupi por José de Alencar, significando por onde vêm as águas do vale. Uma segunda versão designou o termo como sendo bebida da lagoa. Ambas fazem relação com o mais importante e abundante recurso natural da localidade, a água. E história: século XIX, produção de café gera povoamento. Até o final do século XVIII, não havia registro de ocupação do espaço onde hoje se localiza Guaiúba. Na verdade, em 8 de setembro de 1682, foram doadas as terras que originaram o município, mas seu donatário não veio a tomar posse, como já havia acontecido com a capitania do Ceará. Assim, a ocupação somente se consolidou ao longo do século XIX e por todo o século XX. A história de Guaiúba começa nos primeiros anos do século XIX, com o início da produção de café nas serras de Baturité e Aratanha, cujas terras se adaptavam ao cultivo dos grãos. Além do café, foi produzido na região o algodão, produto muito importante para o desenvolvimento da cidade de Fortaleza, que o exportava para outras partes do mundo. Com o crescimento da produção agrícola, Guaiúba, que fica na região, passou a ser habitada. Segundo o historiador cearense Raimundo Girão, o fazendeiro Domingos da Costa e Silva foi o introdutor da cultura de café nessa região. A família de Costa e Silva inclui membros ilustres, a exemplo de seu sobrinho Juvenal Galeno, grande escritor e deputado da então província. Liberalina Angélica da Silva, sobrinha, ficou conhecida como Baronesa de Aratanha, pois era casada com José Francisco da Silva Albano, o famoso Barão de Aratanha. Albano recebeu este título em decorrência do seu poder econômico como proprietário de terras e produtor de café.
Seguindo a família Costa e Silva, outros núcleos familiares estabeleceram-se em Guaiúba. Segundo o memorialista local, Simval Leitão, as primeiras famílias que chegaram por lá foram Araújo, Axioli, Teixeira Lima, Tristão Cavalcante, Benevides, Alves, Pereira, Pinheiro, Clemente, Cabral, Moreira, Valentim, Nocrato, Saturnino e Lima Verde, entre outras. 1872, Estrada de Ferro alavanca desenvolvimento. Em Guaiúba, a cidade não se desenvolveu ao redor da igreja matriz. Tal espaço urbano desenvolveu-se ao redor de outro monumento, a estação ferroviária. Bem antes de o Brasil transferir investimentos para a indústria automobilística, o que ocorreu nas primeiras décadas do século XX, o transporte de passageiros e mercadorias era feito através de linha férrea. Em 1872 foi inaugurada a Estrada de Ferro de Baturité, em Guaiúba, construída uma estação de trem, próximo à estação ferroviária, desenvolveu-se o centro comercial e político da cidade. Os moradores mais antigos contam que, inicialmente, a área urbana de Guaiúba tinha a seguinte configuração. Era um pequeno núcleo formado por 3 ruas, na Rua Céu João Correia Mendes, e já era a principal via de acesso, e de um lado dela estava a linha férrea e, do outro, a CE 060, havia também a Rua Antônio Ascioli, onde se localizava a Capela do Santo Cruzeiro, construída entre 1930 e 1931, e, por fim, a Rua Doutor Leiria de Andrade, conhecida anteriormente por Rua Velha. Por entre tais ruas estavam os 2 grandes mananciais aquosos desta comunidade. No sentido Fortaleza-Baturité, o rio Guaiúba corria com suas águas límpidas, com nascente na Serra da Aratanha. No lado oposto, estava o riacho do Cachimbo. Outro fato curioso é que na região próxima à igreja matriz foi instalado o cemitério. De certo, o fato de esse espaço ter sido preenchido por um cemitério contribuiu para que aquela região recebesse um desenvolvimento lento. Somente nos anos 90 do século passado, o espaço foi ocupado por construções importantes, o Hospital Municipal e o Terminal Rodoviário, o que transformou a paisagem do antigo logradouro, denominado, pejorativamente, de Alto do Cemitério. Com o tempo, surgiram novos espaços habitados, onde depois foram constituídas novas ruas. Dentre elas, pode-se destacar a Rua Mariana Mendes, que ficou conhecida como Rua da Palha, pois a maioria das casas ali era coberta por palha de carnaúba. Ainda de forma pitoresca, havia a Rua 1 de Maio, conhecida por Buraco da Gia. Este nome é porque, segundo contam os antigos, as águas do riacho do Cachimbo, em épocas de enchente, alagavam as casas, por isso a comparação com a moradia dos anfíbios. Outro espaço também antigo e de denominação simbólica é a Rua dos Crentes. Segundo os evangélicos, o nome é porque tais religiosos passaram a ocupar o mesmo espaço em busca de apoio contra as hostilidades da comunidade católica. 1873, é criada a vila. A emancipação de Guaiúba, que pertencia ao município de Pacatuba, somente ocorreu em 8 de outubro de 1869. No mesmo ano, foi elevada à categoria de vila. Em 23 de março de 1873 foi realizada a eleição para a escolha dos primeiros vereadores. Sua elevação à categoria de município provém da Lei nº 11.301, de 13 de março de 1987. 1899, surge a Igreja Matriz. Em 1899 houve a conclusão da Igreja Matriz de Guaiúba, dedicada a Jesus, Maria e José, que foram elevados à categoria de padroeiros da cidade. Ainda no século XIX foi construída outra igreja, na localidade de Água Verde. Outro espaço dedicado ao culto católico foi a Capela do Santo Cruzeiro, cuja construção foi iniciada em 1930, e finalizada um ano depois, após a visita de uma missão religiosa que deu origem à devoção ao Santo Cruzeiro. A capela deu origem à importante festa do Santo Cruzeiro, conhecida por Festa de Setembro, que alcançou maior dimensão do que a festa do padroeiro, chegando, inclusive, a serem confundidas. 1955, é criada a Paróquia de Guaiúba. Até março de 1955, Guaiúba dependia de Pacatuba, tanto no plano político quanto no eclesiástico. Em 19 de março de 1955, a Paróquia de Guaiúba foi constituída. Na verdade, a criação da paróquia fez parte de um projeto da comunidade guaiubana que datava já do final dos anos 40, quando membros da comunidade formaram um grupo de trabalho para a aquisição do patrimônio da Igreja de Guaiúba. Hoje, em todas as localidades do município, a população dispõe de templos para a realização de cultos religiosos. No município há a presença de grupos cristãos, evangélicos, espíritas, kardecistas e praticantes de cultos afrodescendentes, podendo ser citados os candomblé e umbanda. Todos convivendo de forma harmoniosa. 1986, plebiscito decide pela emancipação.
Em 15 de novembro de 1986, um plebiscito decidiu que Guaiúba deveria ser elevada à condição de município. Assim, o então governador Gonzaga Mota assinou a Lei nº 11.301, de 13 de março de 1987, tornando o município de Guaiúba emancipado.